Olá, ouvintes e professores de ciências, sou Arthur de Medeiros Queiroz, doutorando em Educação em Ciências e Matemática na Universidade Federal do Paraná. Sou orientando pelo professor Dr. Everton Bedin e tenho a permissão do Comitê de Ética para conduzir este projeto. Este episódio do podcast é resultado do desenvolvimento de um projeto de pesquisa no qual, ao longo de 8 episódios, abordaremos experiências tecnológicas com professores selecionados, explorando diversos artefatos tecnológicos que certamente poderão auxiliar você no desenvolvimento de práticas inovadoras em sua sala de aula. É crucial ressaltar que, para obter detalhes mais aprofundados sobre a experiência com o artefato tecnológico discutido pelo nosso entrevistado hoje, vocês podem acessar o e-book intitulado Propostas de Intervenções com Artefatos Tecnológicos. Deixarei o link na descrição para facilitar o acesso. No episódio de hoje, teremos uma conversa com John Wesley Grando sobre o uso da realidade aumentada em suas práticas pedagógicas. Ele é formado em licenciatura em Química pela Universidade Católica do Paraná, mestre e doutorando pela Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha em Curitiba, na rede pública e privada, lecionando no ensino médio e cursos pré-vestibulares. John, o que é realidade aumentada? Bom, primeiramente, a gente precisa pensar no que a gente entende por realidade, né? Que esse mundo analógico que cerca a gente. Se a gente considerar essa realidade como tudo aquilo que está em volta mesmo da gente, esses objetos, os signos, os significados, fica bem mais tranquilo de entender o que seria essa tal de realidade aumentada. De maneira bem simplificada, a gente pode dizer que a realidade aumentada, que a gente pode abreviar para RA, ela vem do termo inglês Augmented Reality, e quer dizer justamente o enriquecimento da nossa interpretação de real, ou seja, desse mundo que está em volta da gente, com alguns objetos multimediáticos, como por exemplo imagens, animações, vídeos, objetos de aprendizagem diversos. Então, para confirmar esse ponto, a gente pode até observar textos de professores da área, como o professor Cláudio Kirner e Robson Ciscouto, que dizem que a RA trata justamente desse enriquecimento do ambiente real com esses objetos virtuais, usando algum tipo de dispositivo tecnológico, como um smartphone, por exemplo. Mas você pode estar se perguntando, o que são esses tais objetos multimediáticos quando a gente fala de ciências? São animações tridimensionais de moléculas, células, experimentos com circuitos, órgãos, planetas, enfim, são muitas possibilidades que vão ser discutidas nesse podcast. É importante também a gente saber que essa tecnologia ela não surge inicialmente como algo pensado para a educação. Ela tem um ar voltado mais para o marketing, para as engenharias. Mas é que nós somos professores, somos bem teimosos, né? Vocês acreditam? E a gente acabou puxando mais essa tecnologia para o nosso ramo. Então a RA ela acaba sendo mais uma oportunidade de expor conceitos e utilizar uma ferramenta diferente para estudar esses conceitos. E é uma área cada vez mais emergente dentro da educação. Como eu acabei de comentar, ela foi integrada a partir de outro uso, mas se mostra bem oportuna aí para o ensino. Como a realidade aumentada pode ser usada de forma eficaz no ensino de ciências? Eficaz é um adjetivo um pouco pesado, né? Mas assim, é possível por meio de algumas ações aproximar algumas distâncias que a gente tem entre as dificuldades e os benefícios que podem ser apresentados quando a gente utiliza tecnologias como a RA, por exemplo, nas situações de ensino de ciências. A primeira delas seria a utilização de aplicativos gratuitos para esse fim, geralmente por os smartphones. Então, o que a gente conhece hoje em dia como celulares, mas a gente chama smartphones, são os telefones inteligentes, que eles têm o touchscreen, câmera, tudo mais, o que acaba integrando, se a gente utilizar esses aplicativos gratuitos, a gente acaba integrando o uso tão desesperador que a gente tem em sala de aula, dos alunos utilizando o celular toda hora, com a temática que a gente está construindo ali de ensino. Também por meio do planejamento, que a gente não pode esquecer que é uma etapa muito importante, a gente precisa integrar algumas maneiras com que os alunos façam a utilização entre si dessa tecnologia. Ou, por exemplo, ali uma aula de rotação por estações, ou até mesmo uma aprendizagem por investigação, a partir da construção ali de uma problemática, de alguma situação, problema, envolvendo os conceitos e o uso de algum aplicativo de RA próprio para aquele objeto de estudo. Por exemplo, vamos estudar a translação da Terra, beleza, vamos pegar ali um aplicativo que fale sobre isso. A gente também tem que lembrar que não existe a fórmula mágica para se ter uma boa aula, uma aula eficaz, eficiente. Na verdade, a gente tem que partir desse pressuposto que nem sempre é possível agradar todos os estudantes com uma única ferramenta, com uma única metodologia. Nem a gente fica agradado. Então, por isso eu acredito, claro, sempre embasando a minha opinião em diferentes textos de autores da área, que a eficiência desse tipo de tecnologia, ou das tecnologias em si no ensino de ciências, ela está intimamente ligada
com a diversificação de estímulos que apresentamos ao longo de uma sequência didática. Ou seja, se a gente utiliza vários meios para mediar a situação, como por exemplo, oralmente, a lousa, o livro didático, o caderno, e adicionamos as tecnologias para que fique ali aquele, entre aspas, prato cheio, para que o aluno possa escolher com a qual dessas formas ele vai se familiarizar e aprofundar no determinado objeto de aprendizagem. John, quais são os desafios de usar a realidade aumentada na aula de ciências e como superá-los? Nós podemos dividir os desafios de usar a realidade aumentada em duas grandes vertentes: o desafio de motivação interna e o de motivação externa. Internamente, a gente tem que compreender que é uma batalha muito árdua contra a gente mesmo e contra os alunos, quando a gente tenta inserir qualquer que seja uma tecnologia diferente daquela habitual em uma sala de aula dita tradicional. Isso é, o ator a gente desconhece, tanto nós quanto os alunos desconhecem os aplicativos, desconhecem como mexer no smartphone, como projetar, manipular objetos. E também tem uma desmotivação inicial, que é bem natural, para fazer com que os estudantes saiam das redes sociais e dos jogos que trazem ali aquela recompensa imediata para um aplicativo voltado para o ensino, que pode já carregar vários estigmas, dizer, é difícil, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então, também internamente nós temos a questão dos alunos com transtornos, como o transtorno do espectro autista ou o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, podem ter uma dificuldadezinha ali para entender. Já externamente, a gente tem toda aquela parte estrutural fragilizada, certo? E algumas escolas, muitas vezes, elas são constituídas de realidades muito desiguais. Ou seja, alguns alunos ali apresentam os melhores smartphones que existem, enquanto outros vão lá só para comer. Então, essa parte estrutural, da falta de estrutura mesmo, já é algo bastante conhecido, infelizmente, por quem trabalha na área. Então, para contornar esses obstáculos, a gente precisa de um conjunto de medidas que, se a gente conseguir encaixar bem, a gente poderia até estimular mais o uso da RA dentro do ensino de ciências. Então, por exemplo, internamente, a gente pode começar a tomar algo como gradual, de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, e explicar aos alunos que aquilo é um modelo, que acima de ajudar eles a entender o conceito, está ali mais para exercitar a compreensão dele do mundo, a compreensão espacial, fornecendo ali novas ferramentas, novas formas de interpretação, que a gente está sempre junto nessa. E externamente, infelizmente, a gente não tem muito como mudar a realidade da educação brasileira em dias, em segundos ali na hora da aula. Mas a gente pode adotar algumas medidas, como planejamento de atividade em grupos, para falta de aparelhos, ou ainda utilizar o nosso próprio smartphone, nosso próprio aparelho, para fazer ali a demonstração, pedindo para que eles participem, porque a gente daí coloca para eles essas problemáticas, que no primeiro momento parece ser intransponível, mas se a gente acabar colocando planejamento e dedicando um pensamento nisso, a gente encontra um caminho sim para superar esses obstáculos. Como fazer realidade aumentada? Para realizar atividades que envolvam a realidade aumentada e o ensino de ciências, a gente tem que primeiramente, e muito importante isso, fazer o que a gente faz melhor: planejar. Então, sabendo que a realidade aumentada, ela necessita de uma série de recursos, como eu já falei, aparelho smartphone, aplicativos próprios, internet, tudo mais, a gente precisa colocar tudo isso na ponta do lápis antes de propor uma atividade. E a gente precisa também conhecer as lojas de aplicativos dos nossos dispositivos. Eu faço até um convite para vocês que estão me escutando, para vocês buscarem agora, pausar e buscar na loja de aplicativos do seu smartphone o nome ali do seu componente curricular, biologia, física, química, ciências, e a palavra RA, realidade aumentada. Então, fazendo só esse pequeno levantamento, já logo você vai ver que vai aparecer algumas oportunidades, algumas coisas. A gente sempre acaba tendo uma ideia ali, olhando um aplicativo ou outro, para encaixar ali mesmo numa aula do ano letivo, ali, uma ou duas aulas, e começar bem de pouquinho para aprender. O ideal também não é deixar essas aulas elas soltas das demais. A gente tem que integrar os conceitos que a gente está trabalhando com a RA. Então, por exemplo, quando a gente está falando de movimento de translação e rotação, encontrar algum aplicativo ali, projete na tela do smartphone os modelos em 3D dos planetas do sistema solar, ensinar sobre os sistemas do corpo humano. A gente pode enriquecer algumas figuras estáticas, aí vai utilizar ali alguns aplicativos que projetam modelos de órgãos funcionando, que estão disponíveis de maneira gratuita. Tem vários tipos de reações, de fenômenos químicos, oxirredução, combustão. Então nós temos várias possibilidades. Então, assim, primeiramente, para fazer a utilização da RA,
a gente precisa conhecer essa tecnologia e ter o domínio sobre ela, que isso é mais tranquilo, porque a gente pode ir na nossa casa mesmo baixar esses aplicativos nos nossos smartphones e testar. Então a gente não tem que ter medo de mexer, não vai acontecer nada demais ali, qualquer coisa é só desinstalar. Depois a gente precisa integrar essa tecnologia sem esquecer de vincular ela com os conceitos e demais ferramentas que a gente utiliza para o ensino e também ensinar os alunos a como fazer para baixar nos seus próprios dispositivos e explorarem, de novo, sem medo, essas ferramentas IRA. E aí, por fim, a gente também não pode esquecer que a gente tem que avaliar de uma maneira adequada e correspondente a utilização das tecnologias. Se a gente está utilizando a tecnologia, a gente não vai utilizar lá uma avaliação, uma prova tradicional, papel, mark X, não sei o quê. Você tem que deixar bem claro para os alunos ali o que a gente está avaliando. E sem esconder critério de nota, hein, professores? Sem esconder critério de nota. Tem que estar bem claro. A realidade aumentada, ela é uma tecnologia emergente, muito útil e que pode ser utilizada e adaptada para vários contextos de ensino, bastando que a gente saiba planejar a sua utilização e integrar ela como parte do nosso leque de ferramentas para o ensino, seja ali de ciências ou de qualquer outro componente educacional. Por que usar a realidade aumentada no ensino de ciências? Bom, a gente pode pensar por 3 linhas de raciocínio que auxiliam a gente a entender o porquê que usamos tecnologias, dentre elas a realidade aumentada, no contexto de ensino de ciência. A gente pode pensar de maneira individual, coletiva e espacial, ali que a gente conhece bastante como barreira de abstração. No aspecto mais individualizado, relacionado ali aos alunos, sempre que a gente insere uma tecnologia diferente no processo de aprendizagem, mesmo não sabendo se essa tecnologia vai facilitar ou dificultar esse processo, a gente está apresentando a esse aluno, o indivíduo, um novo estímulo, uma nova maneira de entrar em contato com o conceito que a gente está estudando, provocando o que a professora e a pesquisadora Vani Kensky considera nos textos dela como uma transformação do modo como a gente dispõe, compreende e representa o tempo e o espaço à nossa volta. Então isso combinado ali, quando a gente pensa sobre o coletivo de alunos que estão utilizando uma tecnologia, a gente se ampara na cooperação entre eles, que supostamente, claro, né, sempre no suposto, pode ser atingida para a construção dos conceitos, ou seja, ali na mudança que o coletivo de estudantes, dotado cada um de sua individualidade, provoca na interpretação de um tema que às vezes pode ser muito difícil para um aluno, mas para o outro bem simples de se entender. Então o filósofo Pierre Levy considera esse fenômeno como uma mudança de interpretação, é quase uma construção mesmo, de conceitos por meio do coletivo de pessoas, que foi fundamental aí ao longo da história evolutiva, acompanhando desde a construção da fala, escrita, leitura, até agora a digitalização. Então, por fim, né, para complementar essas visões, a gente não pode esquecer que as ciências da natureza, biologia, física e química, apresentam cada um em seu modo e complexidade um conjunto de conceitos abstratos, isso é, que envolve uma capacidade de imaginação espacial dos estudantes, e nem sempre essa imaginação é desenvolvida. Assim, se a gente consegue representar alguns fenômenos, esses componentes, por meio do enriquecimento do ambiente real, por meio, né, no caso, utilizando a realidade aumentada, a gente está possibilitando que nossos alunos que têm dificuldade com essa modelagem possam externalizar e compreender melhor mesmo essas analogias e esses modelos. E a gente deixa bem claro e explícito que são representações e são modelos, mas que não são como acontece exatamente na realidade, né? É uma aproximação que a gente dá. E trazendo isso, a gente pode enriquecer ainda mais o processo de aprendizagem deles.